Olá a todos! Cara, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma situação. Olha só, toda quarta-feira, meu filho Rafael, de 3 anos de idade, dorme comigo, né? Ele fica comigo e ele dorme na mesma cama que eu e ele dorme bem agarradinho, ele segura a minha mão, ele fica passando a mão na minha barba até ele dormir. E aí, durante o sono, ele rola para um lado, passa por cima de mim, volta para o lugar dele, chuta. Então, assim, cara, dormir bem, eu vou dizer que eu não durmo, né? Mas ele dorme bem. Tanto que nessa última vez que isso aconteceu, ele dormiu tanto que passou do horário dele para a escola. E quando ele acordou super bem, disposto, contente, alegre, pediu até para ir para a escola. Pediu, falou, cara, não vamos para a escola, papai? Eu falei, vamos para a escola, tal. Arrumei ele, tal, tomou café da manhã e saímos para a escola. Mas a consequência disso é o que eu sempre ouvi, e aí está aí a provocação que eu gostaria de estar fazendo para chamar a um debate, uma discussão, que é do seguinte, né? Que criança que dorme com os pais vira um adulto dependente. Cara, sempre ouvi isso do senso comum, sempre ouvi isso de amigos psicólogos, psicólogas, do pediatra, da pediatra, tá? De que isso torna a criança um adulto dependente, de que isso torna a criança insegura, de que isso, inclusive, acarreta problemas de comportamento lá na frente dessa criança. E eu então sempre tive essa dúvida com relação a isso, que eu cara, mas como assim? Por que isso aconteceria? Um ato de carinho, né, de distribuição de amor ali, do ato de você estar junto com a tua criança, como é que isso poderia trazer um prejuízo emocional, comportamental para o meu filho? Né? E aí eu fui atrás dessas coisas e acabei encontrando um antropólogo norte-americano chamado John McKenna, e que ele tem um livro, não, ele tem vários livros que tratam especificamente desse assunto, e ele diz o seguinte, cara, olha só, grande parte do que tratamos como problema de sono na infância é problema apenas em relação às expectativas da nossa cultura. E não há um padrão universal de desenvolvimento saudável. Ele fez várias pesquisas para chegar a essa conclusão de que o fato de você dormir com os teus filhos não traz diferença nenhuma de aprendizado, de comportamento, de dependência, de nada. É extremamente normal. Dentro do ambiente em que ele conseguiu estudar e mapear, isso foi uma causa totalmente normal. E isso, inclusive, eles conseguiram comparar com crianças de 0 a 8 anos que dormiam com os pais e de outras que não dormem ou não dormiam com os pais. Depois fizeram uma comparação entre esses dois grupos e viu que não havia diferença significativa nenhuma no desenvolvimento cognitivo comportamental dessas crianças. Então, cara, isso para mim foi algo assim, uma descoberta extraordinária, porque sempre fiquei com o pé atrás e sempre ouvi a opinião de profissionais que colocam essa questão. Né? Olha, não dorme com os filhos, filho tem que dormir no quarto dele, na cama dele, separado dos pais desde pequeno. Tem técnicas para isso, inclusive desenvolveu-se técnicas para isso. Eu usei muito dessa técnica com a Amanda, né? De coloca no berço, ela levanta, põe no berço de novo, tira, coloca de novo. Então, até a criança ver que é ali que ela tem que ficar, tá? Mas uma quina vai colocar que é a minha percepção lá atrás, de que isso tem a ver mais com o aspecto cultural e a expectativa dos pais do que realmente uma questão cognitiva da criança, tá? Ou psicológica propriamente dita da criança. Pena que eu acho que, pelo menos eu não encontrei nenhum estudo nesse sentido, que o Piaget não tratou
dessa questão, né? Mas o que esses estudos que eu consegui levantar realmente encontraram, tá? Foram feitos estudos com 193 crianças, tá? O Makina fez esse estudo com 193 crianças, tanto do lado das crianças que dormiam com os pais, como as crianças que não dormiam. Na revisão dessa pesquisa, foi feito de que, cara, não havia diferença entre essas crianças, não haviam diferenças de comportamento ou cognitivo dessas crianças, de dependência, seja lá o que for, tá? Perda de autonomia, não se identificou nada disso do ponto de vista científico. E eu faço questão de dizer isso, por quê? Porque, inclusive, a psicologia é uma ciência séria e essencial, ainda mais no mundo de hoje, no mundo agora, atualmente que a gente vive, nesse início do século XXI, que tem se mostrado realmente uma grande incidência do sofrimento psíquico em adultos, adolescentes, e estamos permeando as crianças também, mas em adolescentes isso já está concreto e solidificado nos adultos. Tá? Então é extremamente importante. Então há a necessidade de se realmente entender, quando se faz uma orientação dessa, o que se está de verdade orientando. Minha visão. Por quê? Muita gente toma errado a orientação da Associação Americana de Pediatria falando dos riscos de se dormir com crianças. Mas o que a Sociedade Americana de Pediatria diz desses riscos são riscos físicos. Físicos no sentido de que há um risco de morte súbita das crianças, por sufocamento, tal. Isso tem que tomar cuidado. Eles falam, olha, de 0 a 3 anos, a gente recomenda que não se durma com as crianças assim. Por quê? Não porque tem risco psicológico, que a criança vai ficar dependente, que a criança vai ter um mau comportamento lá na frente, etc. Não. Eles nunca falaram isso. O que eles recomendam é justamente tomem cuidado, porque o risco de morte é real. É real. E todos nós conhecemos histórias em que isso se sucedeu. Inclusive, criança dormindo em berço sozinha. Bota aquele monte de enfeite, aquele monte de bichinho, e a criança sufoca, porque ela se mexe muito à noite. E aí ela entra num colapso que ela não consegue sair e acaba vindo a óbito. Então, essa é a recomendação da Associação Americana de Pediatria. Eles não falam nada com relação a um risco comportamental, um risco cognitivo dessa criança que dorme com os pais. Tá? E além do mais, eu ainda consegui levantar algumas variações para falar, tá, mas se o Makina disse que isso é cultural, vamos ver como é que isso funciona. E aí, para mim, eu sempre faço essa separação. Eu, como cientista social, né, eu preciso sempre estar olhando os dados, verificando a veracidade disso e separando esses ambientes para justamente não fazer uma coisa homogênea, onde não existe essa homogeneidade social. Ela não existe. Tá? Vamos considerar a sociedade como um todo. Não existe. Para aí. Não existe esse lance de considerar a sociedade como um todo, como um bloco homogêneo, e o que você aplica esse bloco homogêneo vale para todo mundo. Não, não vale. E aí a primeira coisa que eu coloco é do seguinte: pensa numa família carente. Pensa numa família que está vivendo em condições precárias, que não tem condições materiais o suficiente para manter seus filhos, cada um no seu quarto. Como é que eles dormem? Dorme todo mundo junto, gente. Dorme todo mundo junto. As casas geralmente vão ter 1, 2 cômodos. E aí o que acontece? Cara, tem que se virar naquele ambiente. E é pai, mãe, 2, 3, 4 irmãos. Você acha que cada um dorme separadinho no seu cômodo? Cada um dorme separadinho na sua cama? Não tem disso. Tinha na minha época o esquema dos beliches, né? Ou triliche, que tinham camas de 3 andares e ficava praticamente encostado no teto, né? Para ter cada um individualmente ali sua cama e a cama dos pais. Mas geralmente era a cama dos pais e as crianças, só depois que cresciam. E justamente a partir desse ponto aí, dos 8 anos de idade, que procurar pelo tamanho que elas acabam assumindo, não
cabe na cama. E aí o pai tem que dar um jeito de colocar uma cama em separado, tá? Então esse é um primeiro aspecto social da coisa toda. Não é todo mundo que tem condições materiais de suportar uma casa com um ambiente em que permita que seus filhos pequenos possam dormir separadamente. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, a questão cultural, ainda falando de Ocidente, indígenas. Cara, como é que os indígenas fazem para dormir, cara? Não tem cada um seu quarto. São comunidades que têm um senso de colaboração. Primeiro que, principalmente em várias etnias, é muito natural, é exatamente esse o conceito de que se criar uma criança é um ato coletivo. Não é uma responsabilidade dos pais, não é uma responsabilidade da família, é uma responsabilidade do grupo. Criar crianças é uma responsabilidade de toda a tribo. E na hora de dormir, não dorme cada um separadinho. Cara, dormem em ocas, dormem em locais, muitas das vezes, coletivos. E essas crianças, cada um dorme no seu quarto, não, cara, eles dormem agarrados aos seus pais. Eles dormem agarrados aos seus pais. Tá? Quem tiver aí informações que contrariem isso, apresente aí, cara. Tamo aí para conversar sobre esse aspecto. Outra coisa também, existe uma tribo, e isso foi feito um trabalho também com relação a isso, né, sobre essa função de disfunção, na verdade, nem é função, disfunção psíquica da criança porque dormiu com os pais. Pegaram uma tribo na África, se eu não me engano, os Kung. Os Kung, e analisaram, os Kungs, toda a família, todos os filhos dormem junto com os pais. Dormem junto com os pais. Pegaram, acompanharam o desenvolvimento dessas crianças e compararam com famílias norte-americanas cujos filhos dormem em separado dos pais. Compararam os filhos dessa comunidade africana com os filhos dessa sociedade americana. Cara, não tem diferença nenhuma. Não existe uma disfunção psíquica com relação ao desenvolvimento dessas crianças. Não tem, tá? Mas você está falando aí e tal, não sei o que. Cara, eu escrevi um texto, eu tenho um texto, quem tiver interesse nisso para pegar as referências e tal, que aqui a gente está fazendo um bate-papo, uma conversa. Não é um vídeo científico. Estou fazendo uma provocação justamente para que as pessoas vão atrás desta informação. Procurem saber o que está acontecendo, principalmente os profissionais. Principalmente os profissionais, que muitas das vezes, por exemplo, podem até ter obtido essa informação dentro das suas faculdades. Dentro das suas faculdades. E acabou abrindo essa brecha para que se falasse esse tipo de coisa sem corroborar com informações efetivamente o quê? Científicas. Mas não existe nada que se contraponha a isso? Existe. Existe um único trabalho feito nos anos 90, na China, que acompanhou 1.600 crianças, o desenvolvimento dessas 1.600 crianças que dormiam com os pais. E eles chegaram à conclusão que cerca de 40% dessas crianças desenvolveu algum tipo de disfunção psíquica. Então tá vendo? Só tem, acontece e tal. Não, não é assim. O corte não foi feito corretamente. O que levou essas crianças a essas disfunções foram outros fatores sociais, médicos, genéticos, tá? E principalmente de estrutura. E não o fato de estarem dormindo ou não com os seus pais. O que nós estamos tratando aqui é exatamente isso. Se dormir com os teus filhos causa dependência, causa falta de autonomia, causa alguma disfunção psíquica. E o que eu estou afirmando é que não. Mas eu conheço o filho da minha vizinha, dormia com os pais até não sei que idade, e hoje o moleque é bandido. Hoje o moleque é problema. Hoje o moleque só traz dor de cabeça para a família. Cara, com certeza não foi porque ele dormiu com os pais.
tem uma série de outras questões sociológicas que podem até ser patológicas do ponto de vista da medicina social, tá? Que precisa ser analisado. Mas dizer que efetivamente a criança que dormiu com os pais desenvolve alguma disfunção psíquica em decorrência disso, não dá. O moleque é problemático, dormiu sempre com os pais, é problemático. Só que nessa daí você não analisou que ele dormia com os pais e tudo mais, dormia com o pai, dormia com a mãe, e era abusado. Então veja bem, não é o fato de dormir com os pais, é o fato dele ter sido abusado. É o fato dele ter sofrido uma violência doméstica. É o fato dele ter sofrido bullying na escola. É o fato dele ter entendido a situação dele de uma forma e de uma expectativa muito diferente da dos pais. É outra questão que está sendo colocada aí. Não é pura e simplesmente toma lá, dá cá. É isso versus aquilo, então pronto, dá isso daqui. Não, não é. É isso que eu estou querendo trazer, querendo colocar aqui para vocês. Essa reflexão. Outro aspecto, aí passando para o Oriente, né? Você pega, por exemplo, acabei descobrindo isso também na tradição japonesa. Na tradição japonesa, eles têm um conceito de ryu. Tem famílias ainda em que os filhos dormem com os pais na mesma cama, não é no mesmo quarto, na mesma cama, dividem a mesma cama até os 12 anos de idade. Isso acontece ainda muito pelo interior do Japão. Nas grandes cidades, nem tanto, mas pelo interior do Japão ainda acontece. E eles chamam esse conceito, eles sempre dão um nome, né, para ilustrar esse tipo de coisa, eles chamam isso de ryu. Por que ryu? Porque a mãe é um leito, o pai é outro leito, e a criança é o rio que corre entre esses dois leitos, segura. Segura. Eles chamam isso de rio. Leito 1, leito 2. Mãe e pai, e a criança no meio se desenvolvendo, indo para frente como um rio. E seguro, contido ali por quem? Pelos pais. Isso é um conceito. Então, são coisas que vale a pena a gente parar para pensar, porque tem aí uma imbricação social que precisa ser levada em conta e tem uma desinformação que na verdade, que é um fator limitante numa orientação desse tipo. Então, hoje eu estou convicto que se vierem falar comigo, eu falo assim, cara, então, quais são seus referenciais teóricos para dizer que isso é prejudicial para a criança? Porque sempre foi assim, porque não sempre foi assim, não. E outra, isso é um modus operandi, segundo Makina, isso é um modus operandi da sociedade ocidental pós-industrial. Porra, isso faz todo sentido do mundo. Por quê? Porque é efetivamente a interpretação, a imbricação, a injeção do individualismo. As expectativas individuais. Você tem que estar para cá, eu tenho que estar para lá. Não se existe mais um pensamento coletivo. Cara, é só vocês reexaminarem o próprio conceito de família, o quanto isso se fragmentou. Não vou dizer se alargou, o conceito de família ampliou drasticamente. É verdade, né? O direito civil que o diga, o direito de família que o diga. O quanto isso precisou ser ampliado para poder atender às necessidades sociais e jurídicas desse século XXI. Mas eu prefiro dizer que há ainda uma fragmentação desse conceito de família. Aí a gente precisaria entrar bastante em Foucault, na minha opinião, eu já estou fazendo minhas especulações, está aberto aí o debate, para entender melhor isso, tá? Mas mesmo assim, cara, a gente precisa parar para pensar no que a gente está dizendo. Cara, mas não pode por quê? De onde você tirou isso? Porque falaram, a filha da minha vizinha
dormia com elas lá, cara, e aí a filha da minha vizinha hoje é uma menina problema. Cara, eu não estou dizendo que ela não seja uma menina problema, ela é uma menina problema, claro que é, tá lá, mas não por causa disso. Há uma série de outras coisas acontecendo aí que não estão sendo levadas em consideração. Descarta-se porque é prático, né? Falar de problemas sociais, falar de problemas de violência doméstica, falar de problemas de educação, falar de problemas de orientação. Tudo isso é difícil. Então é mais fácil dizer o quê? Ah, é porque dormia com o pai e com a mãe. Aí, ó, tá vendo? Olha o problema que tá tendo agora. Ah, esse criança aqui não larga de mim, não tem autonomia para nada, não faz nada sozinho. Cara, e tá lá você, botando comida no prato da criança e dando comida na boca dela até os 8, 9, 10, 11, 12, 15 anos de idade. Misericórdia, aí vai dizer que foi porque dormiu com os pais. Não, não. Não foi porque dormiu com os pais, com certeza, essa perda de autonomia. Hoje eu estou convicto disso, convido vocês a fazer esse debate. Quem precisar das referências, eu as tenho, tem dados, é corroborado isso, é aceito na comunidade científica isso. Tá? O que precisa ser feito é conhecido. Se você é profissional, vai fazer uma recomendação desse tipo, cara, faça. Não estou dizendo que você não deve fazer. Aí é teu princípio profissional, a tua ética profissional. Agora, se isso não está embasado cientificamente, é um achismo seu, aí você já está interferindo no tratamento do teu paciente. Me perdoem. Me perdoem. Aí você já está interferindo no tratamento do seu paciente, que eu encaro isso não como uma forma totalmente genuína, ética e positiva. Tem que tomar cuidado. É a mesma coisa. A gente está falando de uma prerrogativa basicamente trivial. Ah, dorme e não dorme com o teu filho. Uma escolha sua. Porque também você pode fazer isso. Olha, eu, profissional de psicologia, eu, profissional de medicina pediátrica, afirmo, não durma com o teu filho. Beleza. Não tem problema. Por quê? Porque dormir com o filho e não dormir com o filho não acarreta problema nenhum. As duas orientações estão corretas. Do ponto de vista de dados, do ponto de vista científico, do ponto de vista empírico, estão corretas, porque não tem nada que corrobore que uma criança que dormiu com os pais tem um desenvolvimento diferente das crianças que não dormiram com os pais. Está mais na escolha do que efetivamente qualquer outra coisa. E é por isso que eu falo que o profissional que não avalia a condição da família, que não avalia efetivamente as condições gerais da pessoa que ele está analisando, poder fazer uma afirmação desse tipo pode ser um erro não de diagnóstico, que não tem nada a ver isso com diagnóstico, mas de comportamento que pode ser naquele momento totalmente desnecessário. Eu acredito que, por exemplo, hoje eu estou vivendo um momento da minha vida, meus filhos estão vivendo um momento da vida deles em que é extremamente salutar para mim e para eles dormirmos juntos. Ah, mas que não pode, que isso é um absurdo, que, cara, de novo, é uma escolha cultural. É uma escolha cultural. Se você não quer praticar isso, não pratique. Fique despreocupado. Não vai ter problema nenhum para os seus filhos. Se você acha que é necessário, cara, é tão gostoso dormir ali com aquele gurizinho, tá, não sei o quê, aí ele fica assim, ó, papai, 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 vai dormir, aí cai no sono. Aí tudo bem, você toma um chute, o moleque parece uma draga passando por cima de você, volta pro outro lado. Cara, mas isso para mim é fantástico. Para ele tá fazendo bem. Ele se sente acolhido, ele se sente protegido. Aí é o conceito do rio que os japoneses têm. Agora, dizer que isso é errado, descartar, pura e simplesmente, aí me perdoe, eu não concordo, está aberto o debate. Quem quiser entrar nessa, chama aí. Quem quiser o texto com as referências que eu levantei sobre esses dados todos, chama aí que eu passo essa informação com a maior satisfação. Abraço a todos!